um texto simples tirado de um livro. Eu vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Existe um morcego, uma lagarta, um passarinho, aqui um coati, o rabo de uma baleia. E esse animal aqui é um animal estranho. Não se tem o nome dele no texto. O texto tem um propósito por causa disso. Do outro lado tem um peixe meio voador, um pato, um tamanduá e um gato e passarinho voando. E aqui dentro nós temos um texto chamado Bichos de Todo Tipo. Então eu usei isso aqui porque geralmente a professora faz assim, ela lê a história para as crianças, porque no primeiro ano, às vezes a criança ainda não está alfabetizada, não é mesmo? E ela lê o texto e depois ela passa para a próxima página. Mas a mediadora não. Todo estímulo deve ser potencializado. E esse texto é um estímulo que nós vamos potencializar agora, certo? Então, quando eu apresento ou peço para a criança abrir a apostila ou apresento uma página para ela, eu digo assim, ó, observe a página. Isso é uma postura da mediadora, observe a página. Então, você está solicitando que a criança olhe detalhadamente essa página e dê um tempo para ela. Dê um tempinho, né, para ela observar, um minutinho, 1 minuto. Deixe-me pensar. Então, vai observando. E aí você vai, se essa mediação for em grupo, né, numa turminha, onde a gente tenha lá a criança com deficiência, né, vamos pensar. Aí você vai dizer, o que temos nessa página? Para começar uma descrição. Só que essa descrição é uma descrição detalhada. Porque eu estou trabalhando aqui a função cognitiva chamada percepção clara e precisa. Então, eu quero que a criança tenha clareza em todos esses animais e utilizo a operação mental de identificação. O que é identificar? É nomear as coisas. Então, eu tenho que saber se ela conseguiu perceber que todos esses animais aqui, certo? Tem nome. E se ela sabe o que é isso? O que são esses animais? Então, assim, ó, você conhece ou identifica o nome dos animais que temos nessa página? E vocês conseguem identificar? Né? Só que tem um aqui que a gente não sabe, não é? Ó, ele tem pelo, parece um pé de galinha, parece olho e nariz de gente, boca de gente. Um animal estranho, mas vamos lá. E aí você pode perguntar, o que é isso para você? O que é isso? O que é isso? Então você vai perguntando e a criança vai nomeando, certo? Só que a mediadora, como ela não perde nenhuma oportunidade, e estamos pensando no processo de alfabetização, cada nome de animal que a criança disser, você vai escrevendo numa folha ou no quadro, com caixa alta, certo? Vai botando um animal embaixo do outro. E aí você diz para a criança, ó, você ou vocês vão dizendo, e eu escrevo o nome aqui para depois a gente lembrar. Morcego, tamanduá, peixe, pato, pássaro, gato, lagarta, coati, beleza. Aí você vai perguntar, e esse? E esse aqui que só aparece o rabo? Será que ele é algum animal? Chama atenção para o detalhe. Qual animal? Às vezes a criança não vai identificar. Se a criança não identificar, a mediadora já tem que ter uma tarefa preparada. Ela vai levar 3 tipos de animais, por exemplo. Leva a baleia, porque aqui é o rabinho da baleia. Leva um cachorro e leva um cavalo. E aí a gente vai comparar o rabinho de cada um. Aí a criança vai chegar à conclusão, por comparação, que é outra operação mental, que esse rabo é da baleia. Beleza? Então a gente já sabe que é a baleia. Tem algum outro animal aqui que você não sabe o nome? Que seria esse aqui, né, gente? Qual nome daríamos para esse animal? Você pode colocar. Qual, né? Então, assim, ó, até agora, todas essas perguntas, eu fiz com que a criança pensasse nos detalhes, no detalhamento dessa página. Isso não é em vão, porque eu trabalhei muito o identificar, o nomear, ok? E essa função cognitiva de entrada da informação foi potencializada.
Aí eu, depois de explorar mais e mais, né? Aqui eu tô fazendo de forma resumida. Porque você pode trabalhar aqui as cores, até comparar um animal com o outro, a posição que ele tá. E aí é infinito aqui, pode trabalhar bastante. Então, além dos animais, porque nós temos esse animal não identificado, temos esse que tá só pela metade, né? Além desses animais, o que mais temos na página? Então, aí para vocês, ó. O que mais temos na página? É o texto, né, gente? É o texto. E aí, se a criança dizer, não tem nada, não tem nada, você, mas o que é isso aqui, ó, que tem no meio? O que isso significa para vocês? Aí a criança pode dizer que são letras, palavrinhas, um texto, ou não sabe. Aí você vai dizer, porque a mediadora diz mesmo. Ó, isso aqui é um texto. Esse texto tem um nome. É um poema. E nesse poema tem palavrinhas que são muito parecidas com outras palavrinhas. A criança que não oraliza, na mediação, a gente pode usar a comunicação alternativa, aumentativa, ou mesmo solilóquio, tá bom? Existe uma técnica, tem algumas lives que eu já fiz sobre isso. Mas, independente se a criança oraliza ou não, o nosso cérebro tem condições de compreender o que é um texto. E aqui você pode explicar que é um poema. Dentro de um poema nós temos palavrinhas que se combinam. E essa combinação a gente chama de rima, porque no final os sons dessas palavras são muito parecidos. Por exemplo, pato e gato. Então, to e to é parecido. Então, isso rima. E aí a gente vai chamar a atenção para uma palavrinha que está aqui em destaque. Aí você vai dizer, em azul está escrito bichos de todo tipo. Bichos de todo tipo. Ok. Essa ideia que está em azul combina com os bichinhos que estão aqui, que aparecem aqui, bichos de todo tipo? Essa ideia combina com essa página? Por quê? Você conhece o nome de alguma dessas letras do poema? Ó, nós estamos trabalhando aqui o nome, porque a criança pode chegar aqui e dizer assim, é o B. Porque o B é nome, ok? E você conhece o som dessas letras? Como é? Como é o som? E palavras? Você conhece alguma palavra? Você pode ler? Porque a mediadora tem que ver o nível. Por exemplo, tem criança com autismo que já sabe ler. Certo? Já sabe ler. Tem outras que não sabem ler. Tem outras que não sabem ler. Por quê? Porque foi ensinado para elas o nome das letras. E com os nomes das letras, a gente não lê. Porque a gente não lê nome de letra. A gente lê sons de letra. Certo? Mas você vai pegar a palavra bicho, né? Ó, vamos ver o som da palavra bicho. Letra a letra. É o som da palavra. Então, nós vamos pegar a letra da palavra bicho e vamos ensinar para a criança a pronúncia. Então, olha o formato da minha boca. B, b, b. É o B. Só, e depois do B, tem o I. Depois, entendeu? Você vai falando letra a letra, som a som. E quando chegar no CH, você vai dar a informação que quando a gente combina o K com o H que não tem som, a gente produz um outro som que é igual ao som do X. E depois temos o O. Então, nós vamos trabalhar esses sons separados e depois nós vamos juntar, mostrando a boca. Bi, ó, bicho. Então, é som que a gente fala, e é som que a gente escreve, e é som que a gente escuta, certo? Não é nome da letra. Então, você faz esse trabalho com essa palavra bicho e diz, agora fica mais fácil com os sons das letras. A gente lê, porque a gente lê o som bem rapidinho. Bicho, bem rapidinho. A gente não lê B-I-X-O. A gente não lê assim. A gente lê um sonzinho todo rápido. E você ensina a criança esse ritmo do som. Começa o mais fraco e depois vai sendo bem, bem rápido. Para ela ver que realmente é o som que sai da boca da gente.
A partir dessa ideia, né, que a gente trabalhou essa consciência fonológica, você vem aqui e peça para ela circular, ou grifar, ou pintar todas as palavrinhas bicho. Todas as palavrinhas. E depois você vai dizer quantas palavrinhas a gente riscou no texto. E que tipos de bicho nós temos nessa página, então. Você pode me descrever um pouco mais? Será que nós temos bichos pesados, pequenos, coloridos, engraçados? Bichos que voam? Bichos que nadam? Isso tudo você vai destrinchar com a criança, perguntando. Se ela disser que não sabe, a gente vai pesquisar, a gente pode ir para a internet, a gente pode ver, pegar um celular, olhar, ver um vídeo sobre esses animais. Qual dessas palavras que eu falei agora para você, por exemplo, pesado, peludo, pequeno, colorido, engraçado, que voam, que nadam, qual dessas palavras tem mais letra? E aí você pode escrever no quadro essas palavras, porque a palavrinha engraçado não é uma palavrinha que eu coloquei em vão, é uma palavrinha que tem aqui no texto e que a gente não leu ainda, mas que eu quero trabalhar. Então, eu vejo quem é a palavra com mais letras, com menos letras. Então, das palavras que eu falei, voa, só tem 3 letras. Engraçado, tem um monte de letras, tem 9. Certo? E os sons? Você pode fazer o som de cada palavrinha dessa também que você colocou no quadro. Engraçado, então, cada um dessas letrinhas. Agora, eu vou ler o poema para você. A mediadora vai ler o poema. Certo? E a criança vai prestar atenção. Você pede isso para ela, ó, eu vou ler, mas você presta atenção. Certo? Aqui no texto diz assim, ó, tem bicho peludo, tem bicho pesado, bicho que voa, bicho engraçado, tem bicho que nada, bicho colorido, bicho pequeno, bicho querido. Tem bicho de todo jeito, tem bicho da imaginação. Se você não conhece, preste bastante atenção. Eu leio tudo e digo, opa, qual desses bichos aqui é o bicho da imaginação? Que é um bicho que não existe na verdade. Qual seria? Seria por acaso esse que a gente não sabe o nome? Você consegue imaginar um bicho diferente? Como é que ele seria? Quantas patas? Teria pena? Teria pelo? Quantos olhos, boca, dente? Seria grande, seria pequeno? E eu posso explorar. Olha, conforme a resposta da criança, eu posso potencializar mais isso. Quem sabe, a gente vai desenhando essas partes que você vai me dizendo. Então, tem 2 olhos, 3 olhos, uma boca, 2 bocas. Não importa. O bicho é seu, é da sua imaginação. Então, a gente pode ir desenhando. Depois dessa parte mais divertida, ou seja, esse texto aqui, esse simples texto que às vezes a professora ia ler e ia passar direto, já foi um texto potencializado, certo? Já teve uma exploração. A criança já participou, já pensou sobre o texto, já fez metacognição a partir das perguntas que você fez. Aí, depois você vai partir, vai seguindo, né? Dizer, ó, agora nós vamos trabalhar rimas, que são palavras que estão aqui nesse texto e que rimam entre si. Por exemplo, pesado e engraçado, colorido e querido, imaginação e atenção. Rima. Então, nós vamos brincar de rima. Eu falo uma palavra e você diz uma palavra que tem o mesmo som. Se a criança não oraliza, você já pode preparar as cartelinhas com figurinhas de animais que realmente podem rimar com aquele que você vai dizer. Então, por exemplo, pode ser animal, pode ser qualquer outro objeto. Então, você pode, por exemplo, preparar uma imagem de um lixeiro, por exemplo, lixo, né? Um lixo. Então, você pode ser bicho, lixo. Entenderam? Então, a criança não necessariamente precisa falar. Ela pode usar uma plaquinha. Gente, a maioria das mães que tem filho autista e que não oraliza já sabe da comunicação alternativa aumentativa. Só talvez não saiba usar exatamente ou mediar com isso. Mas é possível mediar também, porque a criança escolhe. E a partir do que a criança escolhe, você vai fazer outras perguntas. Certo?
Pesado com engraçado, tamanduá com tainá, por exemplo, né? Talvez, às vezes, até palavrinhas que rimam com o nome dos colegas da sala. Eu estou fazendo isso e dando algumas ideias, certo? Dando algumas ideias. Eu quero dar uma outra ideia também a partir desse texto, que é vocês brincarem, certo? De produzir os sons dos animais. Mas não o som que o animal faz. Por exemplo, um pato, né? Ele faz quá, 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 que é o comum. Só que nós não vamos usar isso. Nós vamos treinar para o método fônico. Então, nós vamos pegar os animais e a primeira letra do animal, nós vamos, então, ir produzindo esse som. O som da letra desse animal, certo? Tem pessoas que não sabem produzir os sons das letras. Sabe o nome, professoras, inclusive, e não sabe produzir o som. Então, a gente pode fazer brincadeiras com as crianças, certo? Porque, assim, ó, por exemplo, M, esse nome, certo? Não é o M de maçã, porque a palavra maçã não tem M, certo? Então, é o então, é o M. Maçã, maçã. Aí você pode brincar, por exemplo, macaco, né? Aí que o macaco tá lá comendo alguma coisa e ele tá fazendo porque esse é o sonzinho do M. Entenderam? Então dá para fazer essa brincadeira. Mas esse é uma brincadeira, é uma dramatização. A criança incorpora um dos animais da história e com a primeira letra do animal, ela então vai produzir, né, um sonzinho. O sonzinho daquela letra, daquela palavra. Então, se é pato, é como se a gente fizesse o barulhinho da pipoca. Na panela. É a pipoca pulando na panela. Então, o pato está comendo pipoca. Ou está fazendo pipoca para alguém, né? Algum dos seus amigos. E começou. Então, é fácil. Depois que você aprende, é muito fácil. Tá? Então, gente, essa é a mediação que eu trouxe hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado.